Olá, meu nome é Marcos Sêmola, eu sou professor da Fundação Dom Cabral e nesse vídeo eu vou falar sobre os aspectos de segurança da informação e gestão de privacidade na esfera da gestão pública. Para começar a falar desse tema, é importante nós resgatarmos alguns aspectos ligados à proteção dos dados, à proteção da informação, também chamado de cibersegurança, e da gestão de privacidade. Vivemos todos num mundo hiperconectado, onde a informação e o dado se tornou uma moeda e um ativo de alto valor. Por esse mesmo motivo que empresas e governos, mundo afora, ao perceberem esse valor, passam a fazer uso dos dados para fins de geração de conhecimento, geração de inteligência e muitas vezes como um instrumento de ganho de competitividade. Sob o ponto de vista de gestão pública, esses mesmos dados têm um alto valor, uma vez que eles podem ser usados para se extrair conhecimento a respeito dos cidadãos, da maneira como os cidadãos interagem com a organização pública, com a gestão pública, e dessa forma identificar carências, gaps, necessidades, condutas que mereçam melhoria ou até mesmo que mereçam assistência. Pois bem, por esses motivos que eu acabei de citar, é que tem havido globalmente um exagero na forma como esses dados privados, dados que pertencem aos cidadãos, estão sendo usados. Afinal de contas, o governo e também as empresas, eles são custodiantes dos dados pessoais, uma vez que esses dados são de propriedade dos seus titulares, cada um de nós individualmente como pessoa física. Para demonstrar o quanto esse assunto ganhou importância mundo afora, nós vemos um número enorme de países que já tem uma lei que regule o tratamento de dados pessoais e que, portanto, definam direitos dos cidadãos, dos titulares dos dados, assim como deveres para empresas e também órgãos públicos. Esses deveres, ou no meio desses deveres, encontram-se fundamentalmente condições, regras e critérios para que se possa definir com responsabilidade o que pode e o que não pode ser feito com os dados privados, que são, por força de uma relação cidadão-governo, tratados. O termo tratado, a propósito, é um termo que congrega uma série de atividades que se possa fazer com o dado privado, entre elas o manuseio, o armazenamento, o transporte, o processamento, o descarte e todas as outras que forem possíveis imaginar. Portanto, num momento como o da Covid, afetando a operação das cidades, a maneira de governar das instituições públicas, o que nós vemos, por falta de uma lei ainda vigente, porque afinal de contas o Brasil tem uma lei de privacidade chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda não em vigor, ela fez com que, a ausência dela fez com que governos, sem uma orientação sobre os seus limites, pudessem ou passassem a solicitar dados dos cidadãos, especialmente dados de saúde, para fins de acompanhamento da pandemia, para tomada de decisão, para priorização de investimentos. Todas essas iniciativas legítimas, sob o ponto de vista de proteger a população e oferecer a ela o melhor tipo de serviço. No entanto, em alguns casos, pode ter havido abuso de autoridade e, portanto, abuso no tratamento de dados pessoais. Quando se fala, portanto, de abuso, eu não me refiro apenas a terem usado dados com finalidades que ultrapassem a legitimidade e que firam uma garantia fundamental à vida privada do indivíduo. Mas falo especificamente sobre os novos riscos inerentes de um momento de pandemia, onde diversos processos governamentais passaram a ser executados remotamente,
conectando-se pessoas a máquinas e máquinas a sistemas, completando ou executando essas transações e essas tarefas, nem sempre com o rigor adequado quanto à confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Portanto, princípios fundamentais da segurança da informação. Diante do exposto, é mais do que necessário e mandatório que empresas e órgãos públicos reconheçam o seu papel diante dessa sociedade digital, reconheçam seus limites, seus deveres, bem como os seus direitos, no que se refere a tratamento da privacidade e ainda a segurança e proteção dos dados pessoais dos cidadãos. É com esse espírito educacional que eu me dirijo a você que nos assiste, para que você seja, independente do seu papel na sociedade, como empreendedor, como empresário, como líder corporativo, ou até mesmo um líder da gestão pública, que passe a compreender holisticamente todos os desafios que envolvem a proteção dos dados, a privacidade dos dados e, portanto, adotem as melhores práticas para o bem comum. A Covid nos mostra, numa situação extrema, os riscos a que nós e os nossos cidadãos estão sujeitos, com um volume enorme e exponencialmente maior de ataques à base de dados governamentais, ataques que podem resultar em adulteração de dados, a vazamento de dados e até mesmo a eventos onde há o que nós chamamos de sequestro de dados. Dados que são removidos do seu proprietário ou do seu custodiante e usados, portanto, como instrumento de resgate, né? Para que se faça ataques contra aquela organização pública, aquela instituição pública, evitando exposição pública da conduta ineficiente dessa organização pública, mas justamente com fins econômicos, né? Através de ações criminosas por grupos organizados de hackers. É, portanto, com esse viés que eu trago esse alerta, reforçando ainda mais a necessidade da educação como instrumento alavancador da maturidade socioeconômica. Obrigado.